Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Eu estou estudando minuciosamente o livro dos Hebreus e encontrei, analisando esse salmo que é muito interessante, e eu fiquei muito maravilhado de comparar. Eu já disse aqui esses dias que o livro dos Hebreus, ele cita muito o Antigo Testamento e algumas das vezes ele aparece inclusive paralelo a alguns livros. E, e eu estarei mostrando para vocês aqui o Salmo número 8. Estarei lendo apenas do versículo 5 ao versículo 9, 4 versículos, para agilizarmos, para ganharmos tempo. Antes de ler esse versículo, quero lembrar você que eu estou aqui todos os dias com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias temos leitura da palavra, explicação da palavra e uma oração. É uma ótima forma de aproximarmos de Deus, nem que seja poucos minutos, mas já é alguma coisa para muitas pessoas. Daniel orava 3 vezes por dia. Vamos começar uma vez e no momento certo estaremos mais alimentados da palavra. Eu vou ler aqui Salmo número 8, versículo 5. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Versículo 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Muito lindo esse salmo. É uma profecia, na verdade. E agora, antes de explicar aqui, só mais uma vez, sempre mostra a minha cola, eu quero pedir você, deixa aí uma paz do Senhor, graça e paz perfeita vos seja multiplicada, qualquer um comentário, porque isso é muito importante para o nosso trabalho continuar. Se vocês observarem o versículo 5, vai dizer: pois pouco menor o fizeste do que os anjos. Que história é essa de o fizestes menor do que os anjos? Aqui está se referindo a Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Mas quando o texto fala que ele por pouco tempo foi feito menor do que os anjos, está dizendo a encarnação de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, não vai entender encarnação com reencarnação ou qualquer outra coisa. Encarnação de Jesus Cristo está falando de Deus se tornando como homem em carne e osso. Então, quando Jesus estava aqui na terra como homem, ele estava como que menor do que os anjos. Mas isso foi por pouco tempo, como o livro de Salmo está dizendo. E o versículo vai dizer: e de glória e de honra o coroastes. Esse coroastes aqui, eu expliquei alguns dias atrás que coroa tem algumas formas de coroa, e nesse caso aqui é uma diadema. Existe, por exemplo, aquela coroa que é herdada de pai para filho, no caso dos reis, mas nesse sentido aqui está dizendo que Jesus Cristo conquistou, que Jesus Cristo foi coroado como um vencedor, como um campeão, como um herói, como aquele que venceu os principados e as potestades e triunfou sobre eles. O versículo 6 aqui, deixa eu continuar lendo aqui. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo dos seus pés. Olha que interessante, quando a Bíblia fala que em Mateus capítulo 28, versículo 18, a parte B, Jesus Cristo diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Tudo está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Vamos para o versículo 7. Todas as ovelhas e bois,
assim como todos animais do campo. Quando fala de ovelhas e bois, está falando de animal doméstico, domesticado pelo homem. Mas depois fala de animais do campo. As aves dos céus, versículo 8, e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Observem que Jesus, quando esteve nessa terra, ele teve completo domínio sobre os animais domésticos. Você pode ver, por exemplo, Marcos capítulo 11, versículo do 1 ao 7. É interessante quando você vê Jesus dizendo que ele utilizou um jumento o qual o homem nunca havia montado. Você já viu como é difícil amansar um animal desse porte? A quantidade de tombo a pessoa que amansa animal recebe é um trabalho pesado. Jesus Cristo teve domínio sobre um animal que homem nenhum havia montado. Diz assim, jumento, e montou um jumento em que homem nenhum havia montado. Isto mostra um controle sobre animal que é domesticado pelo homem. Nesse caso aqui provavelmente não tinha sido amansado ainda. Vemos Jesus tendo controle, domínio sobre animais do campo. Vemos em Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, quando Jesus estava no deserto, que foi tentado, ele estava no meio das feras, no meio dos animais do deserto, e Jesus teve domínio também, controle sobre eles. Vemos em Lucas capítulo 22, versículo 34, aqui em Salmo vai dizer que Jesus tem controle sobre as aves. E Jesus tendo controle ali sobre o cantar do galo, e ele olhava para Pedro e aquela situação toda. Então Jesus controlando peixe do mar, ou sobre todo tipo de peixe, que foi citado também aqui no versículo 8 de Salmo, no versículo 8 do número 8 de Salmo. Em Mateus 17, 27, em Lucas 5, do versículo 4 e 5, em João capítulo 21, versículo 6, mostra Jesus tendo controle sobre peixes. Jesus tanto multiplicava peixe quanto dizia onde tinha peixe para ser pescado e mandava pescar peixe porque teria uma moeda em sua boca. Olha só que interessante então a palavra de Deus. Eu sei que esse tipo de salmo, por exemplo, que foi escrito 14 gerações, se não me engano, antes de Jesus, já estava citando quem Jesus seria, já estava citando que ele seria feito um pouco menor do que os homens por pouco tempo. Isso deixa qualquer um maravilhado. Isso aqui nós não vamos dizer que esse tipo de salmo vai calar a boca de ateus, de zombadores e pessoas que zombam do evangelho, porque essas pessoas, infelizmente, muitas delas, Jesus falou daqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é exatamente você negar a obra de Deus, você negar a palavra de Deus. Então deixe eles com a dúvida deles, deixa eles com a zombação deles. Mas esse tipo de salmo nos alimenta e mostra que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrantes do que a espada de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas, e é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. Essa é a palavra de Deus que nós estamos estudando nesse devocional. E para finalizar, aqui é um clamor: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Eu quero só dar uma dica para você: leia esse Salmo 8 paralelo com Hebreus capítulo 2. Leia o Hebreus capítulo 2 todo, mais especificamente a partir do versículo 5. E você vai ver toda essa comparação aqui, toda essa explicação lá no livro de Hebreus. Quando o texto mostra aqui
Ah, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Eu lembro de Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está sobre todo o nome de Jesus Cristo. É esse nome que nós estamos adorando. Você pode dizer um amém? Quero agradecer todos vocês que têm comentado, curtido e compartilhado o nosso trabalho. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa rica palavra que trouxe mais conhecimento do teu Filho Jesus, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, a cada dia mais iluminar a nossa mente para as coisas espirituais e que nós venhamos, meu Pai, estar firme, estar, meu Pai, a cada dia mais fixado com a nossa casa não na areia, mas na rocha, e que o adversário não venha achar ocasião contra a nossa vida. Aproveitando a oportunidade, Deus, abençoe todos que têm orado, que têm buscado uma bênção, uma cura divina, uma porta de emprego aberta em todas as áreas, que o Senhor venha prosperar fisicamente, espiritualmente, próspera e financeira, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.